noite! Boa noite, vamos para a nossa live de quarta-feira. Para a nossa live de quarta-feira, meninas, quem for entrando, já clica aí no coraçãozinho, já compartilha a live, dá só um tempinho. Eu só tô acertando aqui. Então, quem for entrando, já clica nos coraçõezinhos, já compartilha a live. Hoje eu tô de cabelo novo. Então, boa noite. Quem for entrando já me dá boa noite. Clica nos coraçõezinhos e vamos que vamos. Deixa eu só ajeitar aqui a minha síntese. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Boa noite, quem tá aí? Rosa, boa noite, Rosa. Boa noite. Boa noite, meninas. Quem mais tá aí? Silvia. Que bom, Silvia tá aí. Gente, grupo 9, emagrecer 9 tá aí em peso, hein? Só acertando aqui a minha síntese do que eu vou falar. Pronto. Grupo 9 tá aí em peso, que bom, emagrecer 9. Emagrecer 9. Gente, quem é do emagrecer 9, segunda-feira. Amanhã nós temos nossa sessão ao vivo, nossa primeira sessão, tá? Então anote aquela tarefinha que eu pedi para vocês fazerem sobre medo, tá? E na segunda-feira minha equipe vai liberar a terceira sessão, não é isso? A terceira sessão. E essa terceira sessão é a sessão do coaching financeiro. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem transformar gordura em dinheiro, tá? Vai ser uma sessão muito porreta, então se preparem para a terceira sessão. E amanhã, emagrecer 9. Quem tá aí do emagrecer 9, gente? Me dá um oi aí, eu digita eu. Quem tá aí do emagrecer 9, digita eu. Quem aí já decidiu emagrecer também, digita eu. Quem aí já decidiu fechar 2021 com chave de ouro, digita eu. Quem aí decidiu ser feliz, apesar dos pesares, apesar de qualquer coisa, digita eu. Quem aí tá muito grato por estar superando essa pandemia, digita eu. Vamos ver, meninas. Quem é de emagrecer 9, digita eu. Então, meninas, emagrecer 9. Amanhã, a nossa primeira sessão ao vivo, a nossa sessão de boas-vindas. Segunda-feira vai ser liberada a sessão do coaching financeiro, transformar gordura em dinheiro para realizar sonhos. Meninas, hoje nós vamos falar de diabetes emocional. Deixa eu digitar o título aqui. Diabetes. Vou ter que pôr o óculos para ser mais rápida. Meninas, clica nos coraçõezinhos, compartilha com 5 maravilhosos a live, vamos que vamos. Diabetes emocional. Vou colocar diabetes versus emocional. Pronto, fixar comentário. Prontinho. Boa noite, Ju. Então, meninas, quem for entrando, já clica nos coraçõezinhos e compartilhe para 5 pessoas. Silvia, boa noite. Ops. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa live? Eu vou falar o que eu tenho para falar e vocês, se tiverem perguntas, gente, estão me ouvindo bem, gente? Me responde se estão me ouvindo bem. Digita sim aí pra mim. Ou clica nos coraçõezinhos. Estão me ouvindo bem? Me responde aí se estão me ouvindo bem. Gente, me dá só um segundinho que eu esqueci de pegar a minha água. Eu coloquei a água e deixei lá. Não trouxe. Trouxe minha água agora. Então, olha, gente. Tá aqui, viu?
Eu faço o que eu falo. Então, meninas, vamos lá. Clica nos coraçõezinhos, compartilha para 5 maravilhosos, vamos que vamos. Então, o tema da live hoje é diabetes emocional. Eu vou começar essa live dando uma informação. Essa tá meio torta aqui meu celular, mas acho que tá bom, não dá, gente? Estão me ouvindo bem aí direitinho, tá? Então, vamos lá. Vou começar essa live com uma informação. Essa live, ela tem caráter de informação, tá, gente? Então, o meu objetivo aqui é abordar sobre o emocional, sobre como a ansiedade, o estresse afeta, deixa eu só me centralizar aqui, como a ansiedade e o seu emocional, não saber lidar com as suas emoções, não ter um investimento em gestão emocional, não ter investimento em inteligência emocional, como isso pode sim afetar o seu estado físico e os seus hormônios. Então, essa live, ela não substitui de forma alguma uma consulta com seu médico, um tratamento com seu médico, com especialista, se você tem alguma condição, tá? Médica, procure um médico, um especialista da sua confiança, inclusive, tá? Então, o que eu vou abordar aqui é do ponto de vista do estresse emocional e como isso pode desequilibrar o seu corpo e, inclusive, trazer doenças. Combinadas, meninas? Combinadas? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar de diabetes emocional ou de diabetes e o emocional, eu acho que primeiro a gente tem que definir até o que é diabetes. Quem aí sabe o que é diabetes? Gente, digita pra mim aí. Se você sabe, digita sim. Se você sabe ou conhece alguém que tenha diabetes, digita sim aí pra mim, gente. Vamos lá? Marília, boa noite. Jussara tá aí. Edna, boa noite. Quem aí sabe o que é diabetes ou conhece alguém que tenha diabetes, digita sim aí pra mim. Então, gente, diabetes é uma doença crônica, doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que se repete, é uma doença que continua. É uma doença que tem tratamento, mas ela pode ser de longo prazo. Vamos imaginar assim, uma doença enjoada, chatinha, vamos dizer assim, tá? Ela precisa de controle. Um outro exemplo de uma doença crônica também é a pressão arterial, a hipertensão, né? Por exemplo, eu vou falar do meu caso, né? Quando eu tive pressão alta, fui diagnosticada com a pressão alta, com a hipertensão, o médico me falou que provavelmente eu teria hipertensão o resto da minha vida. Principalmente porque minha mãe tinha hipertensão. Então, o que eu faço há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos eu faço o que a gente chama de controle. O que é controle? Para mim, controle é fazer de tudo para minha pressão não ficar descontrolada. O que é fazer de tudo para mim? Aprender a lidar com as minhas emoções, cortar o sal, né, diminuir bastante. Cortei tudo que piora a pressão alta, álcool, né, diminuir. O principal mesmo é movimentar meu corpo e aprender a lidar com as minhas emoções. E há mais de 10 anos eu não preciso de remédio para pressão alta, mas eu faço controle. O que é controle? É você fazer a sua parte para ter aquela condição em controle. Entenderam, gente, direitinho? Então, vamos lá. Gente, uma outra questão também da diabetes, tá, gente? Ela precisa de um diagnóstico médico, ela precisa de tratamento médico, tá? E geralmente os tratamentos vão incluir você se amar, você se cuidar, você ter uma alimentação anti-inflamatória, movimentar seu corpo, tratamentos com medicamentos tipo insulina, terapia com insulina, tá? Então, só pra gente definir o que é diabetes, tá? Os tipos mais comuns de diabetes, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Ah, eu não estava vendo os comentários. Não estava aparecendo para mim os comentários. A Adriana falou, depois você faz uma live sobre medo de dirigir. Faço sim, tá? Faço sim. Na verdade, eu até achei que o pessoal ia votar nessa de medo de dirigir, mas o pessoal votou mais
na diabetes emocional, tá bom, meninas? Então, por isso que foi a votação mesmo, tá? Depois eu coloco outra votação lá e vocês votem no medo de dirigir, então. Então, vamos que vamos, tá? Então, meninas, continuando aqui, os tipos mais comuns de diabetes, vou só definir o que é diabetes pra gente entrar nessa área emocional. Os tipos mais comuns de diabetes é o diabetes tipo 1, que é normalmente autoimune, é o diabetes tipo 2, que normalmente é comportamental, e o diabetes gestacional. Bom, o diabetes gestacional, nas minhas 3 gravidezes, eu tive o que eles chamam de pré-diabetes, ou o que eles chamam de quase diabetes gestacional. Na verdade, a minha opinião é a seguinte: quando alguém está com princípio de pneumonia, você tem que ter muito cuidado. Você tem que tratar como se fosse pneumonia. Então, no meu caso, eu não sabia na época, né? Eu tinha o que eu... Peraí, gente, tem alguma coisa aqui na bateria do meu celular que ele não está carregando. Que estranho. O que está acontecendo com o meu celular, gente? Só um minutinho, tá, meninas? Vamos que vamos. Dá só um tempinho aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Acho que eu tinha colocado a tomada do celular errada. Acho que era isso. Então, vamos lá. Então, meninas, nas minhas 3 gravidezes, eu tive que fazer monitoramento para não chegar ao ponto de uma diabetes gestacional mesmo. Na época, eu tinha o que eu chamo hoje de ignorância inconsciente. O que é ignorância inconsciente? Eu desconhecia a situação que eu estava naquela época. Então, diabetes gestacional, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 são as mais comuns, tá? Então, vamos lá. Gente, você sabia que o estresse emocional, na verdade, ele provoca várias alterações no nosso organismo, não só o diabetes, né? Por que o estresse faz isso? Porque nós temos, gente, o nosso corpo, ele tem hormônios, e esses hormônios, eles precisam estar equilibradinhos, não é assim? Então, os hormônios, eles têm uma função fundamental no nosso corpo, fundamental. E aí, o que acontece quando a gente está experimentando estresse emocional? Quando a gente está o tempo todo num desequilíbrio emocional, quando a gente está o tempo todo com medo, com insegurança, enfim, num desequilíbrio emocional. Isso pode afetar o equilíbrio dos nossos hormônios. E aí, o que acontece? Estudos já mostram que o estresse emocional, o estresse mental, traumas, perda, um luto que você não elabora, uma tristeza profunda, contínua, crônica, a raiva, a angústia, isso tudo pode levar ao desequilíbrio dos hormônios, e quando os hormônios desequilibram, pode gerar várias doenças, inclusive diabetes, hipotireoidismo, gente, que palavra difícil, hein? Hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, algumas, né? Obesidade, depressão e etc, tá? Então, gente, o estresse, ele pode fazer com que você tenha uma elevação dos seus níveis de glicose no sangue. Olha que interessante, sabe por que isso ocorre? Porque nos momentos de estresse, o seu corpo vai aumentar os níveis de alguns hormônios, entre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que acontece quando o seu cortisol aumenta? Quando o seu cortisol aumenta, isso também pode aumentar os níveis de glicose no sangue. Entende, gente? Agora, meninas, é muito importante o que eu vou falar aqui agora, que não existe diagnóstico de diabetes emocional. Não existe um diagnóstico de diabetes emocional, não, tá, gente? Existe o diagnóstico clínico de diabetes, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, tá, gente? De qualquer forma,
mesmo que a diabetes seja de cunho emocional ou que o emocional tenha contribuído para desequilibrar o seu hormônio e provocando crises, né, de diabetes, mesmo que seja de cunho emocional, a diabetes emocional, esse diagnóstico, ele não existe, tá, gente? Existe o diagnóstico clínico de diabetes. E, inclusive, independente de ser de cunho emocional ou não, o tratamento é o mesmo, tem que ser tratamento medicamentoso. Entenderam até aqui, meninas? Clique no coraçõezinhos aí para eu saber que vocês entenderam. Entenderam até aqui, meninas? Prisla, boa noite, querida. Prisla tá aí. Quem mais tá aí? Márcia chegou aí. Entenderam, meninas, até aqui? Então, gente, não existe o diagnóstico de diabetes emocional. Existe o diagnóstico clínico de diabetes, tá? Geralmente tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional, tá bom? Mas, gente, veja bem, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, do ponto de vista do aparecimento dela, ela tá livre de sofrer a influência de aspectos emocionais. Porque o que pensamos, o que sentimos, logicamente vai afetar e como o nosso corpo está se comportando, concorda? Então, gente, aprender a lidar com as emoções é extremamente importante. Alguns níveis, inclusive de estresse, pode afetar drasticamente os níveis de glicemia do paciente. Tanto o estresse mental quanto o estresse físico pode provocar alteração nos seus níveis hormonais e de glicemia. Então, gente, independente do tipo de diabetes, o controle dos níveis de açúcar no sangue e os exames periódicos, tratamento médico, isso é imprescindível, tá? Que fique claro isso, tá? Então, gente, olha que interessante. O que acontece quando a pessoa está passando por situação de tensão emocional, de memórias traumáticas, de tristeza profunda, de depressão, de ansiedade, de cansaço mental? Às vezes a pessoa está buscando uma solução para algum problema e ela só está focando naquela busca incessante de solucionar aquele problema, e isso causa, assim, estresse. Muitas vezes nós podemos experimentar estresse emocional e mental sem nos dar conta que nós estamos passando aquele estresse. Isso pode acontecer, a gente não dá conta, a gente não está percebendo a intensidade do estresse que nós estamos passando. E aí o que acontece? Além disso afetar os nossos hormônios, o equilíbrio dos nossos hormônios, além disso afetar o equilíbrio dos nossos hormônios, que pode provocar, sim, o açúcar alto no sangue, o que vai acontecer? Quando, como é que eu posso explicar isso? Quando nós estamos passando uma situação com uma condição como diabetes, né? Eu estou dando aqui o exemplo do diabetes, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas poderia ser a pressão alta, poderia ser outra situação, tá? Mas no caso de diabetes, o que acontece? Quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, isso pode ser tão intenso e traumático para a pessoa, e aí ela já está com a situação de estresse, ela já está com a situação do emocional abalado, intenso, e aí vem um diagnóstico e isso se mistura, gerando mais estresse emocional e gerando mais desequilíbrio emocional e afetando assim o controle do diabetes. E aí isso vira um ciclo vicioso. Percebe, gente? Como que até o diagnóstico de uma doença pode intensificar muitas vezes o estresse emocional, né? O nosso lado emocional, afetar isso mais ainda. E sem perceber, isso vira um ciclo vicioso. Percebe isso, gente? Faz sentido para vocês, meninas? Então, veja bem, uma pessoa que está com emocional desequilibrado, ou com estafa mental, ou com sobrecarga de trabalho, ela normalmente não vai estar focando em alimentar bem, cuidar do seu corpo. E lembrando, meninas,
que as condições que nós temos hoje, como você está hoje, começou 10 anos atrás ou mais. Entende, gente? Então é muito importante a gente ter em mente que o que nós estamos fazendo hoje, o nosso comportamento hoje, o nosso pensar hoje, o nosso emocional hoje, vai afetar na nossa vida daqui a 1 ano, 5 anos, daqui a 10 anos. Como eu quero estar daqui a 10 anos, é o que eu estou fazendo hoje por mim. Concorda, meninas? Faz sentido isso aí? Faz sentido, amores? Prisla, se eu não conseguisse controlar o que me sabota, talvez estaria passando por tudo o que eu estou passando com muita dificuldade. Exatamente. Então, gente, eu vou falar disso aqui também, tá, Prisla? Exatamente. Então, eu vou continuar aqui. Exatamente, Prisla. Então, olha que bacana, né? A Prisla fez uma citação aí. Então, como a Prisla e como nós também, como qualquer uma de vocês, passa os desafios que enfrentam hoje, como vocês enfrentam hoje, de cabeça erguida, numa tranquilidade emocional ou numa racionalização de busca por respostas, né? Numa decisão racional, né? Sai um pouco do emocional para ter decisões racionais. Como você faz isso hoje é resultado do seu investimento de inteligência para inteligência emocional desde lá de trás, né? E o quão você não faz isso hoje começou lá atrás. Então, gente, eu tô falando aqui do emocional, então é preciso que a gente tenha clareza de que o nosso emocional, como a gente aprende a gerir as nossas emoções, inclusive para nos facilitar tomadas de decisão com relação à nossa saúde, tomadas de decisão saudáveis, responsáveis e autorresponsáveis e que vai nos trazer saúde a longo prazo. É importantíssimo a gente ter uma boa gestão emocional. Porque se a gente focar só no problema, só na doença, na PNL, tem uma premissa que eu gosto muito, que diz assim: tudo que você foca expande. Eu amo essa premissa da programação neurolinguística. Tudo que você foca expande. Então, se você foca só no problema, o problema vai tomar conta de todo o seu ser. É preciso que a gente aprenda, além de focar na solução, é preciso que a gente aprenda a focar também no nosso bem-estar. Apesar da doença, apesar das nossas condições, é preciso, inclusive, que a gente aprenda a focar na nossa alegria, na nossa felicidade, na nossa produção de hormônio de bem-estar. Apesar da tristeza. Isso é muito interessante de entender. É preciso que eu me sinta feliz, apesar de estar triste. Parece confuso, mas não é. É preciso que eu me sinta feliz e alegre, apesar de estar triste. Então a gente tem o direito de estar triste, de estar confuso, de estar angustiado, mas é preciso que a gente entenda que também há esses outros sentimentos de alegria, de felicidade. Para quê? Para que eles possam, no seu corpo, ajudar a elevar a produção dos hormônios do bem-estar. Porque, do contrário, se a gente fica só do lado da tristeza, da frustração, da culpa, de se sentir injustiçada, de não trabalhar o nosso emocional, de não ter paz, de não elevar a nossa paz emocional na solução de nossos conflitos do dia a dia, o que vai acontecer, gente? A gente está focando em algo que vai tomar conta do nosso ser, tristeza, injustiça, doenças, e a gente perde o foco para concentrar, inclusive, em outras coisas que vai nos trazer saúde. E os hormônios, gente, desculpa, mas eles vão para o saco. Então, quanto mais você se sente injustiçado, se sente triste, foca na raiva, talvez na angústia, mais você está colaborando para a doença. Essa que é a verdade. Percebe, meninas? Quem tiver pergunta pode digitar, quando eu acabar de explicar, eu dou uma lida aí, tá?
Então, gente, veja bem, a pessoa que sofre um forte impacto emocional, a pessoa que está trabalhando com a perda de um ente querido e não está elaborando esse luto, não está fazendo a aceitação disso, o que pode acontecer? Desequilíbrio hormonal e surgir doenças. Gente, é lógico que isso, sem falar que é multifatorial, né? Nós, na nossa cultura, nós não temos muitas vezes uma alimentação anti-inflamatória. Então tem uma série de fatores junto para acontecer talvez uma condição também a doença, tá? Mas o emocional, ele realmente afeta essas questões também, tá? Aí eu tava pensando aqui, quando eu tava preparando essa live, e a pessoa que pensa assim, mas e eu? Eu tenho diabetes, mas eu não me considero estressado. Gente, como é que eu tenho diabetes? Vocês já ouviram alguém falar assim? Eu já ouvi muito a pessoa falar assim, nossa, eu tenho pressão alta, mas eu sou tão calma, não sei por que a minha pressão tá alta. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. Já ouviram alguém falar assim? Ah, eu tenho diabetes, mas assim, nossa, eu faço tudo certinho. É interessante, gente, que às vezes a própria pessoa, ela não se considera estressada. Ela se considera bem emocionalmente. Só que nós, às vezes, a gente não sabe perceber que o estresse, gente, até a depressão mesmo, muitas vezes ele vem disfarçado, né? A gente não sabe perceber o que é o meu estresse. Então, muitas vezes, às vezes um trauma que a gente sofreu, aquilo a longo prazo, o trauma de uma informação, de algo que a gente considera injustiça, de uma crença que a gente tem, um conceito que a gente tem, um apego à minha verdade, e aquilo não é mais... E aquilo está sendo confrontado, vamos dizer assim. Então, o cansaço mesmo do dia a dia, gente, o cansaço mesmo, tudo isso pode gerar uma frustração interna, um esgotamento emocional. Até mesmo quando você tem um problema, até um problema burocrático mesmo, e você está ali tentando resolver a compra de uma casa, quitar uma dívida, isso tudo, gente, pode trazer um estresse emocional e a pessoa não está percebendo isso. Então não é porque a pessoa está lá aparentemente calma que a mente dela não está passando por um turbilhão de pensamento e de esgotamento. A gente tem que aprender a diferenciar isso. A gente tem uma mania de pensar que estresse e que estafa é visível aos olhos e às vezes não é. E geralmente não é, ele tá aqui na mente, ele tá aqui na emoção. Percebe, meninas? Desgaste familiar, isso tudo provoca estresse. Percebe, meninas? Concordam, meninas? Verdades são as palavras que são faladas, a Priscila colocou exatamente. O emocional conta muito na alteração da glicose no sangue. Na verdade, gente, o emocional, ele conta em tudo. Eu vou contar uma história para vocês, rapidinho, que aconteceu comigo. A Prisa, sei que ser diagnosticada com diabetes vem lá de trás na minha vida e que todo o estresse contribuiu muito. Mas eu passei a buscar a cura para meu corpo, assim como curei a minha mente. Exatamente, Prisma. Gente, eu acredito que quando chega um sintoma chega no corpo, é porque a mente, ela de alguma forma, ela está se manifestando. Então, nos resta a retroceder a cura. Ou seja, eu vou falar até do meu caso, né? Quando eu tive hipertensão, que é pressão alta, eu vou falar uma coisa, não sei se vocês vão entender. Eu não aceitei. Eu poderia ter continuado com a pressão alta? Sim. Mas eu não aceitei
aceitei, ficar passiva, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o que acontece na nossa cultura, o que eu tenho percebido, e muitas de vocês vão concordar, nós estamos sendo ensinadas a ficar passiva. Quando eu recebi o diagnóstico de hipertensão, que para mim foi um diagnóstico grave, porque ele começou lá há mais de 10 anos na pré-eclâmpsia, e quando eu ouvi de um médico, olha, você está realmente com um quadro de hipertensão, vou te receitar 2 medicamentos, foi uma dose até alta, e provavelmente você vai continuar com a pressão alta o resto da sua vida. Eu não respondi nada, mas na minha mente eu pensei na hora, não, aqui não. Se tiver que ser, que assim seja, eu vou ser humilde para fazer meu tratamento, tomar o medicamento. Lógico, gente, tem que fazer tratamento, sim. Quando a doença chega já a manifestar no físico, tem que fazer tratamento. O físico tem que ser tratado, mas o emocional também. E aí, quando eu saí dali, daquele médico, obviamente, no meu caso, naquela época, eu fui estudar tudo que eu pude sobre hipertensão e também sobre o estado emocional. E aí, cheguei a um ponto, realmente, de cortar os medicamentos, né? Com a autorização, foi o médico que cortou os medicamentos, porque eu não precisei mais. Mas olha que interessante, eu queria contar um fato que aconteceu comigo, para vocês verem como o emocional nos afeta. Deve ser uns 2 anos, há uns 3 anos, 3 anos por aí atrás, eu tenho 7 irmãs, nós somos 12 na minha casa. E uma das minhas irmãs muito queridas, ela teve como é que a gente fala, gente? Uma quase parada cardíaca, vamos dizer assim, né? Ela teve um acidente vascular, né? Acho que é assim que fala, né? E ela foi internada, fez cateterismo, etc. Bom, quando eu fiquei sabendo, eu não percebi o quanto aquilo tinha me afetado fisicamente. Logicamente que eu entrei em oração, fiquei preocupado com a minha irmã, mas eu percebi porque eu faço controle, né? Fazer controle é o quê, gente? Há mais de 10 anos que eu não preciso de medicamento para pressão alta. Mas de vez em quando eu vou na farmácia e meço a minha pressão. Ou com o próprio, aquele medidor caseiro, enfim. Aí nesse dia eu passei na farmácia, a pressão já estava a 14. 14 para mim é uma pressão altíssima, porque minha pressão sempre foi baixa. Então, quando eu tive a pré-eclâmpsia, que ela chegou a 17, 18, 19, eu sabia que ela estava altíssima. Que minha pressão é 9, é 10 por alguma coisa, 11 por alguma coisa. Mas então, eu cheguei na farmácia, passei na farmácia, ela estava 14. E aí, aquilo me assustou. A minha irmã tinha passado mal, estava no hospital, eu estava querendo visitá-la. E aí, aquilo me assustou. Gente, o que eu fiz? Venci algumas frases limitantes na minha cabeça e fui fazer caminhada e fui fazer o que eu tinha que fazer para cuidar do meu emocional e a pressão abaixou. Então, gente, a gente tem que começar a ter uma certa autorresponsabilidade no nosso processo curativo também. E muitas vezes a gente está aprendendo que o que não tem remédio, remediado está. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu recebi um diagnóstico de pressão alta, de hipertensão. Tá, então eu vou tomar o medicamento X, Y, Z e pronto. Não há nada que eu possa fazer. Por quê? Porque mulheres acima de 40 anos têm pressão alta. E isso é algo normal na nossa cultura. Mas veja bem, gente, não é normal uma mulher acima de 40 anos ter pressão alta. Pode ser comum, mas não é normal. Então, voltando aqui ao diabetes, gente, é interessante porque o nosso estresse, ele pode vir na forma de comportamento, ele pode vir na forma do que você ingere, um corpo que não alimenta para a saúde, um corpo que ingere álcool, cigarro, contraceptivos hormonais, medicamentos, produtos industrializados constantemente. A nossa alimentação, gente, é tudo que a gente coloca pela boca.
E a gente esquece que a gente alimenta de remédios, né? Quando eu tinha enxaqueca tensional, quando eu ainda não entendia como investir no meu equilíbrio emocional, na gestão das minhas emoções, eu tinha enxaqueca tensional terríveis de segunda a segunda. Gente, eu bebia dipirona, eu bebia medicamentos analgésicos. E isso também é um alimento que a gente está colocando para dentro, que vai ter algum tipo de efeito colateral. Então, gente, muitas vezes a gente não percebe o quanto nós estamos fazendo para desequilibrar os nossos hormônios. Fora, lógico, a quantidade de comida causadora de tantos males no nosso corpo, né? A comida, gente, ela tá assim, a comida e o emocional, eles estão diretamente ligados ao nosso sistema imunológico. Percebe, meninas? Uma outra coisa que é interessante falar, uma outra coisa que a gente tem que atentar, meninas, alguém fez perguntas aí para eu responder? Não. Uma outra coisa que é interessante falar, veja bem, como a diabetes, a gente já sabe, né? Hoje em dia tem internet, então qualquer coisa que a gente precisa, a gente vai lá, digita na internet. Então, como a diabetes, ela tem sintomas parecidos com sintomas de estresse, ela tem sintomas parecidos com sintomas de desequilíbrio emocional, o que pode acontecer? Às vezes a pessoa, ela tá com estafa emocional, ela tá com desequilíbrio emocional, mas sem perceber, ela acredita que é os sintomas da diabetes. Então ela não vai cuidar do seu lado emocional, e aí ela imagina que aquilo tudo é sintomas de diabetes, falta de energia, cansaço, estafa, angústia, preocupação constante, depressão. E aí, o que acontece? O diabetes piora porque ela não cuida do emocional, o emocional piora porque ela está com diagnóstico de diabetes. E aí aquilo vira aquele ciclo vicioso. O emocional afeta o diabetes, o emocional afeta o equilíbrio, né, da açúcar no sangue, o desequilíbrio da açúcar afeta o emocional e fica aquele ciclo repetitivo. Então, por isso, gente, que é muito importante a gente entender e se questionar a partir desse diagnóstico, o que eu tenho que fazer com isso? Qual é o meu papel? Qual é a minha autorresponsabilidade aqui com relação ao meu corpo? O que eu não fiz ainda que eu posso fazer para eu contribuir para uma remissão desse quadro? Percebe, meninas? Faz sentido o que eu expliquei? Esse ciclo vicioso do cansaço mental, do cansaço físico e da pessoa muitas vezes empacar acreditando que tá tudo bem, aquilo é o sintoma do diabetes. Só que na verdade tá tudo junto e misturado com o emocional. Entenderam, meninas? Estão me seguindo aí? Clica no coraçãozinho aí para ver se vocês entenderam. Uma outra coisa que nós, mulheres principalmente, a gente vem sentindo ao longo de anos, a gente vem sentindo isso, olha, eu diria que desde a infância, né? A nossa cobrança, a nossa autocobrança, o nosso crítico interno, ele é muito intenso. Então, ao longo de anos, o que nós viemos muitas vezes intensificando aqui dentro no nosso emocional? Culpa, vergonha, medo de errar intenso, medo de arriscar, querer a garantia de tudo. Quantas vezes, para a gente comprar um sapato, a gente quer a garantia que aquele é o melhor sapato, que eu tenho dinheiro para pagar, que eu não estou fazendo nada de errado. Então a gente tem um apego, nós mulheres temos um apego muito grande a conceitos, a valores, a justiça, quando na verdade a gente está vivendo às vezes prisioneira da gente mesmo. Então, a gente muitas vezes não se dá a permissão de relaxar, de respirar, de não se cobrar, de sair sem maquiagem,
de sair sem arrumar o cabelo, de sair natural, de assumir quem você é, sabe? Dessa leveza, de deixar fluir. E outra coisa também que a gente precisa aprender é que mesmo nos nossos momentos de sofrimento ou de tristeza, nós podemos sorrir. Mesmo nos nossos momentos de sofrimento, de doença, ou de doença de um parente, nós podemos estar alegres, nós podemos ser quem a gente quer ser. Então, gente, nós precisamos entender que nós mulheres podemos buscar esse equilíbrio dessa leveza e que tá tudo bem a gente tirar um tempo para cuidar dos filhos e que tá tudo bem a gente passar um ano sabático e que tá tudo bem eu passar isso ou aquilo da melhor maneira que eu entendo ser a melhor maneira para mim. Entende, meninas? Esses dias para trás a gente teve uma live que me impactou muito. Aliás, todos os depoimentos das meninas que fazem meu programa me impactam muito. Mas o da Daniele, quando ela fez aquela declaração que ela ficou desempregada e decidiu ficar em casa pelo filho. E ela estava se sentindo muito culpada e angustiada. Porque as pessoas estavam arrumando emprego para ela, porque as pessoas estavam cobrando dela. Como assim você não vai trabalhar? Como assim você vai ficar em casa? Como assim? Você vai continuar desempregada? E eu me identifiquei muito porque eu fui extremamente cobrada quando eu morava nos Estados Unidos e decidi ficar em casa com meus filhos bebezinho. Todas as minhas gestações eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos. Larguei tudo, trabalho, tudo. Sempre fiz isso. Até que eles fizessem uns 4, 5 aninhos. Com 3 anos por aí eu voltava meio expediente. Mas a prioridade eram meus filhos. E eu me lembro que assim, as pessoas me achavam louca, literalmente. Porque eu tô num país que tem dólar. E eu tava em casa sem trabalhar. Como assim? Você não quer ganhar dinheiro? Não. Às custas de sacrificar o meu filho e que eu acredito, não, eu não tenho vontade, eu não estava ali para ganhar dinheiro, eu estava ali com meu filho. Entende, gente? Então a nossa cobrança, a nossa comparação com o outro, nós mulheres, nós mesmas, somos às vezes muito injustiçadas por nós mesmas e isso tudo afeta o nosso emocional. Isso tudo é muito peso emocional. Percebe, meninas? Percebe, meninas? Ângela, boa noite. E muitas vezes, gente, a gente não percebe que o emocional tá pesando, tá ficando doentio. Porque muitas vezes a gente não tá com depressão, a gente não tá com a doença emocional visível. Só que a gente tem o crítico interior no alto, no topo, o crítico interior muito aguçado, muito cobrador. E aí o que acontece? Isso provoca pensamentos negativos, isso provoca preocupações constantes, isso provoca as ilusões de comparações com outras pessoas, incluindo, gente, a mídia. Sabe a mídia? Aquela pessoa perfeita, todo mundo tem. Aquela pessoa perfeita, ela acorda às 5 da manhã, ela faz meditação por 15 minutos, depois da meditação, ela faz a massagem, etc e tal, depois ela faz o cabelo, depois ela senta na mesa de frutas com vegetais orgânicos, e à tarde ela toma um banho com pétalas de rosa. E à tardinha ela pega o seu voo para as Ilhas Maldivas.
E à noite ela vê o marido maravilhoso dos seus sonhos, o homem perfeito, e a sua vida perfeita, o seu corpo perfeito, seu cabelo perfeito, seus olhos perfeitos, sua pele de seda, seus lábios perfeitos, sua pele perfeita, seus bustos perfeitos, a barriga tudo perfeito, segue. E você muitas vezes, olhando aquilo, não percebe que a vida perfeita, maravilhosa daquela pessoa está te causando um grande estresse mental e emocional. Percebe, gente? Que não faz sentido. Tamanha perfeição não existe. E as pessoas querem te provar que sim, que existe e que é a sua vida, desculpe a expressão, que tá uma merda. Percebe, gente, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente ter clareza, para entender de onde vem o meu estresse, de onde vem a minha cobrança, de onde vem o conceito errado do meu equilíbrio emocional, de onde vem a minha dor emocional. É muito importante a gente racionalizar mesmo os nossos sentimentos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me castigando tanto? Por que eu estou tendo tal doença? Por que o meu sangue está tão melado com açúcar? O que está acontecendo? Como é que está o meu comportamento? Como eu posso contribuir para a remissão dessa doença? Qual é o meu papel aqui? O que o meu emocional tem a ver com isso? Como é que está a minha liderança? Como eu estou gerindo as minhas emoções? Porque nós somos seres emocionais. Todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente vai fazendo ações emocionais. Racionalmente, a gente sabe tudo o que tem que fazer. Mas quando a gente vai fazer, 99,9% das vezes, a gente age pelo emocional e não pelo racional. Percebe, gente? Faz sentido, meninas? Clica aí nos coraçõezinhos. Muitas vezes também eu percebo pessoas, principalmente nós mulheres, que estão tendo muita raiva, sentimento de injustiça internalizado, sentimento de idealismo, sentimento de frustração com tudo que nós estamos vendo, assistindo nas mídias, na TV. A nossa mente não para com tanta informação, com tanta ação mental de idealismo. É como se a nossa mente tivesse virado justiceira do planeta. E ao mesmo tempo, uma coisa que tem acontecido muito com relação ao emocional é que no passado a nossa família era 5 pessoas, 50 pessoas que a gente tinha intimidade. Hoje a nossa mente ela está lidando com o mundo inteiro, Então você vê pessoas na mídia, cantores, atores, pessoas que você segue, você vê essas pessoas praticamente todos os dias. E para sua mente, essa pessoa é uma pessoa íntima, porque você conversa com ela, você olha o status dela, você coloca um comentário para ela, ela te responde, mesmo que seja a equipe dessa pessoa, sua mente não sabe que é a equipe dela. Então, gente, a internet, ela causa uma certa confusão mental, porque para a sua mente, aquela pessoa é como se fosse a sua irmã. E aí, gente, o que acontece? Nós, nesse piloto automático da emoção, quando a gente vê perdas, morte mesmo, quando a gente vê injustiças na internet, o que acontece? É como se estivesse acontecendo com a nossa irmã, é como se estivesse acontecendo com um pedaço de mim. E aí o que acontece? Nós estamos entrando num desequilíbrio emocional coletivo. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso emocional não dá conta de ter uma família tão grande que é a rede mundial de computadores. Isso é novo para sua mente.
Percebe o que eu tô dizendo, gente? Fez sentido para você, gente? Prisla, eu me afastei de redes sociais por descobrir que sai coisas que me esgotam. Olha que bacana, a Prisla, ela fez já o meu programa, né? E hoje ela tem a sensibilidade de saber, opa, isso aqui tá me desequilibrando emocionalmente, isso tá me pesando. Vamos usar essa frase? Eu acho que ela é mais legal aqui. Isso tá me pesando emocionalmente. Eu não preciso disso. É muito bacana isso. Então, gente, eu acho muito bacana essa sensibilidade mental, de percepção. Isso me pesa, isso tá desnecessário. Esse peso, ó, imagina isso aqui um peso, né? Opa, esse peso das minhas costas tá desnecessário, eu vou tirar, isso não me pertence. É muito bacana essa sensibilidade, essa clareza mental, e é muito necessário. A Márcia colocou, as pessoas estão trocando a realidade pela virtualidade. Exatamente, Márcia, para nossa mente não existe mais o virtual. A nossa mente, gente, na nossa mente não existe virtual. Tudo na nossa mente é real. Eu já expliquei isso para vocês, inclusive. Se eu falo aqui, por exemplo, tá? Se eu falo aqui, por exemplo, meu cabelo foi cortado hoje. Eu não cortei o meu cabelo. Quem cortou o meu cabelo foi a minha filha. Minha filha. Como eu também sou cabeleireira, gente, tenho até diploma de cabeleireiro, não corto cabelo, tá? Mas eu quis aprender a cortar cabelo, eu falei pra minha filha, ó, vou te ensinar também. Então hoje a minha filha cortou o meu cabelo. Ela pegou a tesoura, eu ensinei, ela veio com toda calma, carinho e cortou o meu cabelo. E olha que interessante, o que eu acabei de te falar é virtual. Mas eu tenho certeza que você viu a minha filha cortando o meu cabelo. Então, para sua mente, isso é totalmente real. Um outro exemplo, se eu falar para você, não pense num elefante rosa pulando num pé só. A sua mente já montou essa imagem. Então, a sua mente, ela precisa de realidade, ela precisa de imagem. Ela funciona assim. É assim que ela funciona. Então, a Márcia colocou uma frase muito interessante aí. As pessoas estão trocando a realidade pela virtualidade. O que acontece, gente? Nós tivemos, por exemplo, com todo respeito, não me interpretem mal, tá, gente? Nós tivemos a cantora que, infelizmente, né, por mistérios da vida, né, veio a óbito aí no acidente. Como vamos ter inúmeras pessoas que vão passar dessa vida, né, que vão cumprir aqui um tempo precoce, pode ser qualquer um de nós, e como já tivemos aí, inclusive vítimas, né, da pandemia. Então, com todo respeito à memória dessas pessoas, mas trazendo essa reflexão para vocês de que às vezes é a mãe do padre que faleceu, é o padre que eu sigo. Isso aconteceu inclusive comigo. E aí eu sinto tanto aquele peso emocional. Aí hoje é a mãe do padre. Aí amanhã é a mãe do fulano. Depois é o filho do ciclano. Depois é o outro que cometeu um autoextermínio por algum comentário ruim que saiu na internet. Depois é uma outra pessoa que desapareceu. Depois é isso, depois é aquilo. Isso tudo vai pesando o meu emocional. A minha reflexão não é para você, não é que você fique uma pessoa sem sentimentos, não é isso, mas nós, gente, nós hoje, a nossa sala, a nossa cozinha, a nossa família hoje, não é mais eu, 2 filhos, 3 filhos, marido, não, é o mundo inteiro. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente desassociar o que é do outro e o que é do meu emocional. Porque senão eu vou arriar, porque senão eu vou adoecer fisicamente mesmo, porque isso vai afetar os meus hormônios. Hormônios, gente, eles são sensíveis, eles precisam de um equilíbrio emocional, eles precisam de uma mente equilibrada. Percebe, gente? Faz sentido isso, meninas?
Prisla lembrou do meu elefante, né, Prisla? Gente, a nossa mente, ela não tem distinção do que é real e imaginário. Então, muito cuidado com o que você joga para ela. A gente precisa de seletividade. A gente precisa de seletividade. Isso não é ser insensível, né? As pessoas estão cobrando de nós ser extremamente sensível com os problemas do mundo inteiro. A nossa mente, os nossos hormônios não dá conta disso. Por isso que a gente está vendo uma verdadeira depressão coletiva. Depressão coletiva. Olha um outro exemplo que a mente não sabe distinguir o que é real do imaginário. Quantas adolescentes de 16 anos, gente, 15 anos, de 13 anos, estão tirando a própria vida por causa de um comentário negativo num post que essa pessoa fez. Pode ter 500 comentários positivos, algum comentário negativo. Olha como a mente é algo muito sensível e você precisa ajudá-la a ser seletiva. Percebe, gente, um outro exemplo de como essa virtualidade é real para sua mente? A Prisla, eu ouvi pessoas me chamarem de seca por não render assunto sobre a Marília. Eu respeito e pedi muito a Deus o descanso para ela. Pronto, gente. É um pensamento, é isso que a gente tem que fazer, exatamente. Não é sustentável para nossa mente sofrer intensamente por cada sofrimento que você tomar conhecimento na internet. Se você fizer isso, você está fadada, destinada ao fracasso emocional. A nossa mente não dá conta disso. Isso tem que ser muito trabalhado. A nossa mente não dá conta disso. E isso, meninas, somos nós que já somos adultas e maduras. Agora você imagina esse modelo que está sendo perpetuado para nossas crianças e adolescentes. Como um adolescente de 15 anos, como uma mocinha de 15 anos, dá conta emocionalmente de todas as perdas, de todos os acidentes, de todas as injustiças que ela presenciar nas mídias. Entende, gente? A intensidade de aprender a clarear para nossa mente o que realmente me pertence e o que eu tenho que deixar com o outro, porque é do outro, não é meu. Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério. Entende, meninas? Então, é preciso, gente, reconhecer quais pensamentos estão aqui que estão me levando para esse piloto automático de achar que é tudo virtual e não é. É tudo sentido. Não existe, gente. No nosso corpo não existe nada virtual. Nada virtual. Absolutamente nada virtual. Percebe, meninas? É interessante você pensar assim. Se você compra o melhor carro do planeta, vamos falar do melhor carro, não sei qual seria o melhor carro, mas o carro mais caro do planeta. Imagine o carro mais caro do planeta. Ele deve ter, assim, coisas que eu nunca imaginaria. E uma das coisas que ele deve ter é o piloto automático, né? Piloto automático. Um carro que tem um piloto automático é muito interessante. Você pode apertar o botão e ele fica no automático. Uma vez eu dirigi um carro com piloto automático. E eu me lembro que eu até experimentei. Apertei o botão, aí ele se mantinha numa velocidade. Mas foi interessante que eu deixei só para experimentar. Chegou um certo ponto que eu me senti insegura. Por quê? Porque ele estava ali travado naquela velocidade, ele que estava executando os comandos.
Por que eu me senti insegura? Porque quem estava segurando no volante era eu. Quem estava dentro daquele carro era eu. Quem realmente importava dentro daquele carro era eu. E aí eu tirei o carro do piloto automático, porque não fazia sentido para mim. Embora eu estivesse numa reta, embora eu estivesse numa estrada maravilhosa lá nos Estados Unidos, embora eu estivesse num carro novinho, era do advogado que eu trabalhava, não era meu, então eu sabia que era um carro em dia. Então, embora aquele carro estivesse no piloto automático, eu não me senti no controle. Então, gente, percebe? Nem o carro, nem o seu carro, nenhum carro você coloca no piloto automático, mesmo que exista o piloto automático. Então, é interessante que nós estamos muitas vezes sendo ensinadas a deixar a nossa mente, o nosso emocional no piloto automático. No piloto automático do que estão nos jogando. Isso é muito sério. E isso, gente, vai afetar os hormônios, vai afetar o sistema autoimune, vai afetar o seu comportamento. Então, o que acontece? Uma pessoa que está com o emocional pesado, ela vai comer mal, ela não vai movimentar seu corpo, ela não vai pegar sol, ela não vai sequer ter clareza da importância do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Gente, o nosso corpo, ele tem um período de 24 horas. Os hormônios, eles são liberados conforme a luz do sol, conforme o tempo, as ondas do mar. Quem está aí, depois dá uma olhada sobre o ciclo circadiano do nosso corpo. Tem muita coisa que a gente não foi informado. Tem muita coisa que a gente ainda nem tem clareza. E aí, aliado, o nosso emocional pesado, aliado a isso, o que vai fazer? Se o meu emocional está pesado, se o meu emocional não está bem, como que eu vou ter ações que me leve à remissão ou à prevenção de doenças? Como que eu vou ter ações de saúde? Como que eu vou ter ações de leveza? Ao contrário, se eu estou com o emocional pesado, eu vou ter ações que vai me levar ao empacamento, a mais tristeza, a mais angústia. E aí fica aquele ciclo vicioso. Entende, meninas? Faz sentido? Fez sentido, meninas, até aí? Então, gente, pra gente fechar, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Prisley, eu ouvi pessoas... Ah, não, eu já li esse, né? Entende, gente? E como que a gente evita o desenvolvimento do diabetes emocional? Então, vou falar de novo essa coisa muito importante, gente. O que você faz hoje, os hábitos que você cria hoje, os pensamentos autorreflexivos que você cria hoje, o seu comportamento hoje é que vai refletir na mulher que você vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou estar com 64 anos. Qual é o tipo de mulher com 64 anos que eu quero ser? Eu quero ser uma moça com 64 anos, quero ser mega leve, física e emocionalmente e mentalmente. E o que eu tenho que fazer hoje para estar assim lá na frente? Então, o que você é hoje, como você está hoje, começou lá atrás. Começou lá atrás. Qualquer processo, qualquer resultado hoje, qualquer doença, qualquer desequilíbrio emocional, qualquer glicose alta, colesterol alto, 20 quilos a mais, hoje foi um processo que começou há anos, às vezes até há décadas. Só que muitas vezes nós estávamos no piloto automático. Piloto automático.
Percebe, meninas? E como que a gente evita esse diabetes emocional? Primeiro, gente, é importante que você entenda que quando a gente fala de algo emocional, não é que não existe não, tá? Existe sim. Só que já ficou físico. Ah, tem a pressão alta emocional, mas ela já está física, ela está visível, ela já está alta. A gente trata a parte física e a gente trata a causa emocional. Então, a primeira coisa para remissão de um diabetes emocional, ou que foi causado de cunho emocional, ou que o cunho emocional, o estado emocional, piora ainda mais esse açúcar no sangue, ou esse controle desse diabetes, a remissão desse diabetes. Controle clínico dos seus exames, check-ups, isso, gente, a gente já tem que fazer mesmo, né? Acompanhamento médico, movimentar o seu corpo. O nosso corpo foi feito para movimentar. Alimentar para a saúde. Lembrando que alimento, gente, é tudo que vem de fora e é tudo que entra na sua boca. Então, alimentar para a saúde integrativa do seu corpo. O que é alimentar para a saúde integrativa? Mente, corpo, espírito, emoção. Investir em aprender a fazer a gestão de suas emoções. Escolher estar feliz apesar dos problemas. Escolher passar os problemas de forma feliz e grata. E aprender com eles. Então, gente, a primeira coisa é reduzir o estresse emocional. Se você não investir em aprender a lidar com as suas emoções, estar triste, ficar para baixo, ter sentimentos crônicos de baixa estima, ter sentimentos de pouco merecimento, de injustiça, de depressão, de angústia, reclamar o tempo todo, acreditar que você não consegue mudar nada. Todo mundo consegue, só você que não. Não agir para aprender a criar um pensamento novo, um padrão novo de pensamento, um padrão novo aqui, vai afetar diretamente o seu comportamento, o seu equilíbrio hormonal. E isso é determinante para a sua saúde ou para as suas doenças. Entende, gente? Trouxe clareza hoje, meninas? Digita os coraçõezinhos, clica nos coraçõezinhos ou me diga assim aí. Terminando nossa live, alguma pergunta, algum comentário? Então, meninas, cuide do seu emocional, se proteja desse mundo que está insistindo em te pesar emocionalmente. Cuide do seu emocional. Cuide e aprenda a ser seletiva com o seu peso emocional. Aprenda também a praticar o desapego emocional. Isso é muito importante. Nós estamos ficando muito apegadas emocionalmente. Uma necessidade de controle. Uma necessidade de mostrar para o mundo inteiro o quanto a gente se importa, o quanto a gente sofre, o quanto a gente se comove com as injustiças. É bacana isso, mas muito cuidado com essa modernidade do virtual. Porque quem sofre é o seu emocional, é a sua mente, é os seus hormônios. Olha quanta doença autoimune está surgindo. Quanta doença autoimune está surgindo. Diabetes tipo 1 é autoimune. Diabetes tipo 2 é principalmente comportamental. Há alguns estudos que indicam que diabetes é hereditário. Mas olha que interessante, a avó teve diabetes, a mãe teve diabetes. A filha está com diabetes. O quanto será hereditário ou quanto será o estilo de vida
que está passando de geração em geração. O estilo emocional, o peso emocional que está passando de geração em geração. Como que a gente vai saber o que é hereditário? Será que hereditário não são as emoções, o desequilíbrio emocional, a depressão? Percebe, gente? Que isso é muito sutil, que a gente, às vezes é muito difícil você comprovar isso. Fez sentido, meninas? Já ajudei vocês hoje? Bom, a nossa live chegou ao fim. Então, o assunto de hoje foi o emocional e diabetes, tá? Prisla, muito obrigada por estar aqui, querida. Estamos juntas nessa sexta-feira, tá? Já deu tudo certo. Um beijo para vocês, meninas. Vou descer a live, quem não assistiu, né? Enfim, a live toda assista no feed lá. Meninas, um beijo, fiquem com Deus.